Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. O texto fala aqui do exemplo de Cristo. E o autor vai falar aqui também sobre a corrida da fé. Glória a Deus, aleluia. O texto diz: corramos com perseverança, né? Se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, né? Nós cremos que uma das coisas que Paulo prestava bem atenção, que ele usou várias vezes, vários exemplos na Bíblia, em suas cartas, era os esportes, né? Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Paulo, às vezes, ao citar exemplos da caminhada cristã, ele cita o cristão como um atleta, né, que se esforça, que milita o bom combate. Então nós vemos aqui que Paulo era um homem que, ao parecer, admirava, né, os esportes. E aqui, mais uma vez, ele dá um exemplo aqui. O escritor aos Hebreus faz parecido com Paulo. Ele pega o exemplo das corridas, né, que existiam naquela época e que existe até hoje, né? Glória a Deus. Como uma forma de esporte, uma corrida, né, a pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aqui nós vemos nesse texto aqui falar sobre a corrida da fé, né, da fé cristã. Todo crente, quando aceita Jesus, ele ingressa nessa corrida, né? E essa corrida está apenas iniciando no dia que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. O autor aqui aos Hebreus diz que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós devemos ser perseverantes nas provações também. Mas como nós podemos ser perseverantes? De que forma nós podemos ser perseverantes? O texto aqui, lido nessa noite, nos mostra 3 formas. Nós podemos ser perseverantes fazendo apenas 3 coisas. E a primeira é olhando para os vencedores. Glória a Deus. No capítulo 11 de Hebreus, nós vemos o autor descrever uma lista imensa das pessoas, dos heróis da fé. Exemplos extraídos do Antigo Testamento dos primeiros cristãos que venceram. Estes cristãos que estão descritos no capítulo 11 de Hebreus, estes são a grande nuvem de testemunhas. E o escritor fala aqui: visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas, eles provaram para nós, eles nos mostram que com Deus é possível vencer. Eles nos mostraram que nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram, Deus estava com eles e Deus deu vitória. E que Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Nós vemos os patriarcas, Abraão, quando foi chamado, obedeceu para ir para um lugar que ele não conhecia, mas que ele iria receber por herança. Saiu sem saber para onde ia e Deus deu vitória. Nós vemos Moisés, que pela fé, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes sofrer junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo gozar o pecado, né? Glória a Deus. Nós vemos vários exemplos de fé, de Abel, que ofereceu um maior sacrifício, vários exemplos para quem nós devemos olhar, que esses exemplos, essas testemunhas nos mostram e nos mostraram que vale a pena servir a Deus, que vale a pena
nós continuarmos na caminhada cristã e não desistirmos, como já foi dito nessa noite, não desanimar, não voltar atrás. Aleluia. Todos esses homens enfrentaram lutas, assim como nós enfrentamos, enfrentaram dificuldades, passaram por provas. Alguns foram provados, apedrejados e até mortos, mas todos eles mostraram que vale a pena servir a Deus, que vale a pena nós deixarmos o mundo, deixar o pecado para servirmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Esta é a grande nuvem de testemunhas, irmãos. E nós devemos olhar para esses grandes exemplos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para cada prova que nós enfrentamos, existe um exemplo na Bíblia Sagrada para nós nos espelharmos. Mas, irmãos, eu tenho muito problema na minha família, pois olhe para a história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, que sofreu. Glória a Deus. Mas, irmão, eu tenho muito problema com o meu trabalho, pois olhe para a história de Moisés, que se sentiu afadigado, com tanta coisa para resolver, com tamanho povo para cuidar. Mas, irmão, ninguém me dá valor, ninguém olha para mim, ninguém acredita em mim, ninguém vê futuro em mim, ninguém aposta em mim, ninguém confia. Pois olhe para a história de Davi, glória a Deus, que foi ungido rei de Israel, mas nem mesmo seu próprio pai acreditava nele, porque enquanto ele fez um banquete, Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Nem mesmo seus familiares. Nós vemos na Bíblia, em toda a Bíblia, vários exemplos do Antigo Testamento que servem, glória a Deus, para nós não desanimarmos. Não, irmãos, mas minha condição financeira está muito difícil, pois olhe para a história de Jó. Glória a Deus, que perdeu tudo, mas que o Senhor restaurou totalmente a sorte de Jó. E Ele é poderoso para prover tudo que nós precisamos. Aleluia. Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer para nós perseverar nas provações é olhar para os vencedores. Olhar para aqueles que venceram. Porque em toda a Bíblia Sagrada existem bons exemplos daqueles que perseveraram e que foram vencedores na fé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olhe para os bons exemplos, né? Não olhe para os maus exemplos, não. Em todo o Antigo Testamento tem exemplos de homens que confiaram no Senhor e que no tempo certo chegou a provisão de Deus, né? Glória a Deus. Eles mostraram para nós a fidelidade de Deus na vida deles. Glória a Deus. E em segundo lugar, irmãos, olhe para si mesmo. Mas como esse olhar para si mesmo? Não é olhar para nós mesmos e confiar em nós mesmos, não. Olhar para nós mesmos no sentido de fazer uma autoanálise de nós mesmos, de como nós estamos. Glória a Deus. O escritor aqui diz que nós devemos correr, mas devemos correr nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Glória a Deus. Aqueles atletas, irmão, aqueles corredores que participavam das competições, ele deixava todos os acessórios que impediam a corrida dele, vestia uma roupa apropriada. Assim também é nós. Nós devemos deixar todo o peso, todo o embaraço que impede nossa caminhada, nossa corrida cristã. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se teu braço te faz pecar, se tua mão arranca e joga para longe de ti. É porque é melhor entrar sem esses órgãos no céu do que tendo todos eles e perecer. Glória a Deus. Jesus estava querendo dizer o quê? Que nós devemos tirar de nossa vida tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus, que impede a nossa fidelidade. E muitas vezes pode ser que não seja pecado, mas pode ser embaraço. E nós devemos fugir também de toda aparência do mal, para que nós possamos correr
essa caminhada cristã, essa corrida cristã, nós precisamos estar totalmente desimpedidos e desembaraçados do pecado e do embaraço. Glória a Deus. Porque o pecado, irmãos, embaraça a nossa caminhada cristã, faz com que a nossa visão espiritual seja afetada. Glória a Deus. Você já tentou correr com sacolas na mão, com peso na mão? Né? É coisa muito complicada você correr com objeto, com peso, né? Glória a Deus. Vai chegar uma hora em que a gente não vai aguentar, ou vai soltar, ou vai cair com tudo, né? Glória a Deus. Aleluia. Então o pecado faz isso nas nossas vidas. Nós precisamos deixar todo o pecado, glória a Deus, e viver uma vida de santidade, né? Glória a Deus. Porque no próprio capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que olhar para nós mesmos. É a segunda coisa que nós devemos fazer, mas no sentido de fazer uma autoanálise para saber como é que nós estamos. Se tem algum peso que está atrapalhando nossa caminhada, o que é que está impedindo de você ter mais comunhão com Deus? O que é que está te impedindo, nos impedindo de viver uma vida mais fiel? Nós devemos fazer essa análise. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando da Santa Ceia, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos se examinar, não somente no dia da ceia, mas todo dia nós devemos olhar para nós mesmos e dizer, e pensar: o que é que está me atrapalhando de ser mais crente hoje? O que é que está me impedindo de amar mais os meus irmãos, de amar mais a minha família, de fazer mais para o reino de Deus? O que é que está me atrasando? Porque se nós não tivermos cuidado, irmãos, vai chegar um momento que nós fica tão embaraçado que nem força mais para a igreja nós vamos ter. E isso tem acontecido com muita gente. Porque perde a alegria nas coisas de Deus, perde a alegria na palavra de Deus, perde a alegria de adorar o Senhor. E quando o crente se embaraça com coisas dessa vida, é desse jeito. Glória a Deus. Porque quem está firme com o Senhor, irmãos, pode ser quem estiver pregando. Ele vai lá, ele sabe colher o que for de bom e lançar fora aquilo que ele não crê, que ele não acreditar. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos ouvir tudo e retender o que for bom. Glória a Deus. Então, é por isso que o desânimo tem entrado na vida de muitas pessoas. É porque não estão fazendo essa autoanálise de si mesmo. Estão deixando que muitas vezes o cansaço ou o mundanismo ou a falta de disposição embarace as vidas dessas pessoas. Glória a Deus. É como se você tentasse correr no meio do matagal, numa mata que ainda não foi limpa, que não foi brocada. Glória a Deus. É com dificuldade que você vai conseguir andar. Mas nós precisamos fazer essa autoanálise de nós mesmos e pedir ao Senhor que nos dê força, que nos dê graça para nós abandonarmos tudo aquilo que está nos afastando de Deus, que está nos afastando da sua presença, né? Glória a Deus. Tudo aquilo que está nos impedindo de orar, de ler mais a Bíblia. Será que nós não temos? Todos nós temos alguma coisa para melhorar a cada dia. Ou será que nós vamos continuar a querer viver uma vida mesquinha, uma vida de cristã superficial? Porque eu creio que Deus tem muito mais para nós. Então somente nós nos aproximarmos deles e estarmos dispostos a deixar aquilo que nos afasta de Deus. Que eu creio que Deus tem coisas muito maiores para mim e para vocês. Glória a Deus. Essa era a segunda coisa. Olhar para si mesmo, fazer essa autoanálise. Glória a Deus. Porque nós precisamos fazer essa análise para nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Porque o pecado, irmãos, ele todo dia nos assedia para nos impedir a nossa caminhada cristã. Glória a Deus.
E em terceiro lugar, a terceira coisa que nós devemos fazer para que nós perseverem nas provações, assim como Cristo, é que nós devemos olhar somente para Cristo, o autor e consumador da fé. Glória a Deus. Tem muita gente se embaraçando porque está olhando para o dirigente, está olhando para o irmão do lado, está olhando para quem não devia estar. Glória a Deus. Porque muitas vezes, quando a gente coloca muita confiança em alguém, coloca muita esperança em alguém, e às vezes essa pessoa acaba nos decepcionando, nós temos a tendência de parar junto com elas. Glória a Deus. Mas a obra é de Deus, irmãos. Aleluia. A obra é de Deus. Nós temos que lembrar que é do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para o homem, nós devemos olhar para Deus, olhar para o Senhor. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Foi lido nessa noite que foi o Senhor quem nos chamou, e não foi nós mesmos. Foi o Senhor quem nos alistou para essa guerra, para essa corrida. E aquele que milita a boa corrida não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, porque ele tem um propósito, que é agradar aquele que o alistou. E nós temos esse mesmo propósito, que é agradar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós amarmos verdadeiramente o Senhor, nós guardaremos os seus mandamentos. Olhar para Jesus, irmãos, quem olha para Jesus nem se entristece e nem se escandaliza quando vê as atrocidades acontecendo no mundo afora, porque ele sabe que é cumprimento, mas ele sabe que quanto mais essas coisas acontecem, mais está perto do seu Senhor vir buscar, né? Glória a Deus. Se nós olharmos tão somente para Jesus, irmão, porque Jesus, irmão, não decepciona ninguém, não. Eu posso falhar, os irmãos aqui, os obreiros podem falhar, mas Jesus não falha. E Ele é o dono dessa obra. Nós somos apenas ministros, nós somos apenas serventes, nós estamos apenas servindo ao Senhor aqui. Mas a obra é de Deus, irmãos. A obra é do Senhor. Então nós devemos fazer como se o Senhor estivesse sempre aqui conosco, e Ele está olhando para a obra de cada um. E por isso nós devemos fazer o melhor, porque Ele é o dono da obra. Glória a Deus. Não, irmãos, mas nós temos recebido e temos tido pastores difíceis, é verdade. Nós temos tido momentos difíceis, né? Glória a Deus. Mas graças a Deus que ultimamente, né, nós temos tido até um pastor que tem seriedade, né? Graças a Deus que Deus mandou. Mas nós já pegamos muitos pastores ruins, mas o importante é que Deus usou tudo isso para nos ensinar, e usa todas as provas, as dificuldades para aperfeiçoar o seu povo, né? Glória a Deus. Porque no mesmo capítulo 12, glória a Deus, no mesmo capítulo 12 de Hebreus, o escritor vai fazer uma citação do Antigo Testamento lá no Provérbios 3, e ele diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, né? Glória a Deus. Então muitas vezes, irmãos, Deus permite coisas difíceis, Deus permite que a disciplina chegue, que as dificuldades cheguem, mas Ele usa tudo isso para nos aperfeiçoar, para que nós venhamos nos aproximar dEle. Então nós devemos olhar tão somente para Jesus, olhar tão somente para Jesus. Se nós olharmos para o Senhor, nós não vamos ser decepcionados, não vamos ser envergonhados, e nós iremos vencer, né? Glória a Deus. Só recapitulando aqui com os irmãos, as três coisas que nós devemos fazer para perseverar, né? É olhar para os vencedores, as pessoas que já venceram, a nuvem de testemunha, né? Em segundo lugar, olhar para si mesmo, fazendo autoanálise. E em terceiro, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tem uma pessoa melhor, irmão, para nós imitarmos do que o Senhor Jesus, porque é um exemplo de humildade, exemplo de amor,
exemplo de uma pessoa que se doou verdadeiramente em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus, porque ele entregou a sua própria vida. Então nós devemos considerar grandemente esse exemplo do nosso mestre. Nós devemos imitar, glória a Deus, o Senhor em tudo, glória a Deus, em tudo procurar agradá-lo, porque assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus e nós subiremos para o céu com Ele no dia da sua vida. Né? Amém? Glória a Deus. Alessandro Maria Rodrigues semanal. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém?